Olá! Continuando a nossa revisão sobre o direito processual civil, vamos falar um pouquinho sobre o procedimento comum. Como ele se inicia com a petição inicial. É o início do processo e é necessário que haja um pedido certo nessa petição inicial. Pode ocorrer o que é chamado improcedência liminar do pedido. O que é isso? Se o pedido contrariar enunciado de súmula do STF, STJ, acórdão de recurso repetitivo do STF ou do STJ, entendimento de resolução de demandas repetitivas, enunciado de súmula do próprio Tribunal de Justiça, ou haja decadência ou prescrição, o juiz recebe aquela petição e já dá a improcedência liminar do pedido. Outro ponto importante, audiência de conciliação ou mediação. Há obrigatoriedade de comparecimento, não obrigatoriedade de acordo. É obrigado que a parte comparecer, ouvir como funciona a autocomposição e a partir daí decidir se quer ou não efetuar acordo. Ah, mas sempre vai ter? Bom, a possibilidade que tem de não haver audiência de conciliação ou de mediação é se o autor manifestar na petição inicial que não quer e o réu, até 10 dias antes da data marcada para essa audiência de conciliação ou de mediação, também falar que não quer. Se um dos dois quiser comparecer, deve haver audiência de mediação e conciliação. E aí, como funciona a resposta do réu se não houver acordo nessa mediação, nessa conciliação? Bom, ele vai ter 15 dias para contestar, contados da audiência de mediação ou conciliação, da última sessão, do protocolo de pedido de cancelamento da mediação ou conciliação. Então, o réu foi lá, pediu, a partir desse prazo, começa a contar seu prazo para contestação, ou a partir da citação. Contestação. Deve haver a alegação de toda a matéria de defesa, não dá para guardar para o futuro para mostrar na hora certa, para fazer um suspense. Outro conceito importante, julgamento conforme o estado do processo. Pode haver extinção, o julgamento antecipado do mérito ou o julgamento antecipado parcial do mérito, sendo essa uma das principais novidades. Por quê? O juiz, ele já viu que uma parte ali daquele caso já está resolvido. Ele não precisa ficar segurando parte da sua decisão, da sua concessão ou negativa ao pedido, sendo que o resto só que demanda toda uma instrução, toda uma prova. Então, nesse caso, ele pode julgar antecipadamente, de forma parcial, o mérito. E como funciona a prova? Conceito mais importante, o ônus da prova. Incumbe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Importante, pode haver inversão do ônus da prova. Outro ponto importante, modo probatório que já era aceito pela jurisprudência, pela doutrina e agora está na lei, ata notarial. Importante para a nossa era da comunicação, da informação digital. Porque se você recebeu ali alguma ofensa no Facebook, como você vai fazer para provar esse juízo? Principalmente se a outra parte excluir. Então o que você faz? Você tira um print, você leva, mostra o Facebook para o cartorário e o cartorário ele faz uma ata notificando que em tal data, em tal horário, ele olhou o Facebook da pessoa e realmente constava lá. Ele junta esse print que você tirou e aí isso serve como documento probatório no processo. Sentença judicial, parte mais importante, o item mais importante para qualquer prova. Necessidade de fundamentação. Agora não dá mais para o juiz simplesmente falar decido pelos próprios fundamentos constantes nos autos. Ele vai ter que explicar por quê, para que a parte ela tenha efetivamente o seu direito de contraditório, o seu direito de ampla defesa e que ela possa eventualmente fazer um recurso sabendo sobre quais fundamentos da sentença ela está recorrendo. Outro ponto importante, remessa necessária. É o quê? São aqueles casos sujeitos ao duplo grau de jurisdição. Então, a parte não precisa nem chegar a apelar, a entrar com algum recurso. Nos casos que envolvam entes públicos ou embargos à execução fiscal, nesses casos, automaticamente vai ter que ir para o tribunal a analisar. Por quê? Porque está envolvendo Estado, está envolvendo negativas a embargos à execução fiscal. Ponto importante também, cumprimento de sentença. É uma fase executiva do processo de conhecimento, não é outro processo. No caso de título executivo judicial, o cumprimento de sentença ele é só mais uma fase daquele processo se for judicial. Se for arbitral, aí sim começa, mas também é entendido como uma extensão, um prolongamento daquele caso, daquela sentença, daquele processo arbitral, que vai ser cumprido em juízo se não foi cumprido pelas partes, né, a priori ali, a princípio.
Então, importante, cumprimento de sentença é uma fase executiva do próprio processo de conhecimento. Outro conceito importante, ação rescisória. O que é ação rescisória? Em caso de prevaricação, concussão, corrupção, juiz impedido ou incompetente, prova falsa, prova nova, erro de fato verificado nos autos, simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei. Então, nem existia, na verdade, um autor e um réu. Eles se juntaram só para fingir que estava produzindo aquelas provas em juízo para ter um título executivo judicial meio ali por baixo dos panos. Então, o que acontece? A parte prejudicada pode entrar com ação rescisória. Qual o prazo? 2 anos após o trânsito em julgado da última decisão do processo. Outro ponto importante, incidente de resolução de demandas repetitivas. Simultaneamente, repetição de processo com a controvérsia unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, como é que funciona? Nesse incidente de resolução de demanda repetitiva, é essa ideia de celeridade do novo código, de olha, vamos acelerar, o que a gente não precisa ficar perdendo tempo, vamos acelerar isso aqui. Então, ao invés de julgar vários casos individuais, cada um de uma forma tal, a gente tem um incidente de resolução de demandas repetitivas. São demandas que estão sempre lá, que têm essas características e que são julgadas dessa forma. E o que acontece? Os outros processos, eles são suspensos para aguardar o julgamento. E há uma publicidade aí pelo CNJ, até para que as partes saibam por que o seu processo está suspenso. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada.